Pasta 18. Capítulo 18. 18 de janeiro. Essa manhã, nota de rodapé. Os termos manhã e noite de que fiz uso para evitar o máximo possível a confusão em minha narrativa não devem, é claro, ser tomados em seu sentido costumeiro. Havia tempos que não conhecíamos mais a noite, sendo a luz do dia contínua. As datas correspondem todas ao tempo náutico e as coordenadas depois devem ser entendidas conforme a bússola. Cabe aqui observar também que não posso aspirar na primeira parte do que agora vai escrito a uma estrita exatidão a respeito de datas, latitudes ou longitudes, não tendo mantido um diário senão depois do período de que trata essa primeira parte. Em muitos casos, fiei-me unicamente em minha memória. Fim da nota de rodapé. Essa manhã seguimos nossa rota rumo ao sul, com o mesmo tempo agradável que antes. O mar estava inteiramente liso, o vento era de nordeste e passavelmente quente, a temperatura da água 12 graus. Retomamos nossas operações de sondagem com 150 braças de linha, descobrimos a corrente rumando para o polo à velocidade de 1 milha por hora. Essa tendência constante do vento e da corrente rumo ao sul causou certo grau de especulação e mesmo de alarme em diferentes setores da escuna, e eu vi distintamente que ela produzira não pouca impressão no espírito do capitão Guy. Ele era excessivamente sensível ao ridículo, porém, por fim, consegui que ele próprio risse das suas apreensões. A variação era agora trivial. No curso do dia, avistamos algumas baleias grandes da espécie lisa e inúmeras revoadas de albatrozes passaram sobre o navio. Pescamos também um arbusto cheio de bagas vermelhas como aquelas do piuriteiro e a carcaça de um animal terrestre de aspecto singular. Tinha 3 pés de comprimento, mas só 6 polegadas de altura, com 4 pernas bem curtas, os pés armados de longas presas, de um escarlate brilhante, análogo em substância ao coral. O corpo era revestido de pelo sedoso e liso, perfeitamente branco. O rabo era como o dos ratos, pontiagudo, com cerca de 1,5 pés de comprimento. A cabeça lembrava de um gato, com exceção das orelhas. Estas pendiam como as do cachorro. Os dentes eram do mesmo escarlate brilhante que as presas. 19 de janeiro. Nesse dia, 83,20 de latitude e 43,5 de longitude oeste, estando o mar de uma cor extraordinariamente escura, avistamos novamente terra do mastro da Gávea e, a um exame mais detido, descobrimos ser uma ilha pertencente a um arquipélago bastante grande. A costa era a pique e o interior parecia bem provido de madeira, circunstância que nos causou grande contentamento. Cerca de 4 horas após descobrirmos terra, lançávamos âncoras sobre 10 braças de profundidade, num fundo arenoso a 1 légua da costa, já que uma forte ressaca com marolas altas aqui e ali tornava uma abordagem mais próxima uma comodidade duvidosa. Ordenou-se então que se baixassem os 2 escaleres maiores e um destacamento bem armado, do qual Peters e eu fazíamos parte. Partiu em busca de uma abertura no Recife que parecia circundar a ilha. Após procurar por algum tempo, descobrimos uma enseada onde já entrávamos quando vimos 4 grandes canoas que se destacavam da costa, repletas de homens que pareciam bem armados. Deixamos que se aproximassem, como se movessem com grande rapidez. Logo chegaram ao alcance da voz. O capitão Guy içou então um lenço branco na pá de um remo, ao que os estranhos destacaram e se puseram de repente a tagarelar alto, soltando gritos de quando em quando, nos quais podíamos distinguir as palavras anamu-mu e lama-lama. Continuaram com essa algaravia por pelo menos 1 hora, durante a qual tivemos boa oportunidade de lhes observar a aparência. Nas 4 canoas, que bem podiam ter 50 pés de comprimento por 5 de largura, havia ao todo 110 selvagens. Tinham por volta da mesma estatura dos europeus, mas eram de compleição mais musculosa e carnuda. Sua tez era de um preto retinto e os cabelos longos, espessos e lanosos. Estavam vestidos em peles de um animal negro desconhecido, felpudas e sedosas,
e talhadas à medida do corpo com algum grau de aptidão, a pelagem voltada para dentro, exceto onde era virada para fora na altura do pescoço, punhos e tornozelos. Suas armas consistiam principalmente de clavas de uma madeira escura e aparentemente bastante pesada. Observamos entre eles, porém, algumas lanças com pontas de sílex e umas fundas. Os soalhos das canoas estavam repletos de pedras negras do tamanho de um ovo grande. Quando terminaram sua arenga, pois era evidente que tomavam seu palavrório por tal, um deles, que parecia ser o chefe, ergueu-se à proa da canoa e nos fez sinal para que trouxéssemos nossos barcos ao longo do seu bordo. Fingimos não entender essa sugestão, julgando mais prudente manter, se possível, um intervalo entre nós, de vez que o número deles era mais que o quádruplo do nosso. Adivinhando ser esse o caso, o chefe ordenou que as 3 outras canoas se detivessem enquanto ele avançava para nós com a sua. Assim que nos alcançou, saltou a bordo do maior dos nossos barcos e sentou-se ao lado do capitão Guy, apontando ao mesmo tempo para a escuna e repetindo as palavras Anamumu e Lama Lama. Regressamos então ao navio, as 4 canoas, seguindo a breve distância. Chegando ao longo do bordo, o chefe deu sinais de extrema surpresa e deleite, batendo palmas, golpeando as coxas e o peito e rindo estrepitosamente. Seu séquito uniu-se a seu regozijo e por alguns minutos a balbúrdia foi tamanha que quase nos deixou surdos. Tornando por fim o silêncio, o capitão Guy ordenou que os barcos fossem içados como precaução necessária e deu a entender ao chefe, cujo nome logo descobrimos ser Too-Wit, que não podíamos admitir mais que 20 homens no convés de uma vez. Com esse arranjo ele pareceu perfeitamente satisfeito e passou algumas ordens às canoas, ao que uma delas se aproximou, o resto permanecendo a cerca de 50 jardas. 20 dos selvagens subiram então a bordo e se puseram a bisbilhotar cada canto do convés, a trepar aqui e ali entre o cordame, pondo-se muito à vontade, examinando cada objeto com grande curiosidade. Era patente que jamais tinham visto antes nenhum indivíduo da raça branca, de cuja tez, aliás, pareciam sentir repugnância. Imaginavam que a Jane fosse uma criatura viva e pareciam receosos de feri-la com a ponta de suas lanças, que eles voltavam cuidadosamente para cima. Momento houve em que nossa tripulação muito se divertiu com a conduta de Too-Wit. O cozinheiro estava rachando lenha perto da cozinha e acidentalmente cravou o machado no convés, abrindo um talho de considerável profundidade. O chefe acorreu imediatamente, empurrando o cozinheiro de lado, com bastante rispidez, prorrompeu, no meio gemido, meio uivo, fortemente indicativo da compaixão com que considerava os sofrimentos da escuna, dando tapinhas e acariciando a ferida com a mão e lavando-a com um balde de água do mar que se achava ao lado. Era este um grau de ignorância para o qual não estávamos preparados e eu, de minha parte, não podia evitar a ideia de um pouco de fingimento. Após terem satisfeito o melhor que podiam sua curiosidade em relação ao cordame e ao convés, nossos visitantes foram conduzidos para baixo, onde seu assombro ultrapassou todos os limites. Sua estupefação parecia agora profunda demais para exprimir-se em palavras, pois circulavam em silêncio rompido apenas por surdas exclamações. As armas lhes forneceram larga matéria para especulação e lhes foi permitido manuseá-las e examiná-las à vontade. Não creio que tivesse a menor suspeita do seu uso, antes as tomavam por ídolos, vendo o cuidado que dispensávamos com elas e a atenção com que acompanhávamos seus movimentos enquanto a manuseavam. Os canhões lhes redobraram pasmo. Deles se aproximaram com todos os sinais da mais profunda reverência e respeito, mas se abstiveram de examiná-los minuciosamente. Havia 2 grandes espelhos na cabine e este foi o auge do seu espanto. Too-Wit foi o primeiro que deles se aproximou e já chegara ao meio da cabine com a cara voltada para um e as costas para o outro, antes de se aperceber realmente de ambos. Erguendo os olhos e vendo-se refletido no espelho, imaginei que o selvagem fosse a loucura, mas voltando-se bruscamente para bater em retirada e revendo-se na direção contrária, temi que fosse expirar ali mesmo. Nada lhe persuadiu a dar uma segunda olhada. Espojando-se no chão com o rosto enterrado nas mãos, ele permaneceu imóvel até que fomos obrigá-lo a arrastá-lo ao convés.
Todos os selvagens foram assim recebidos a bordo, sucessivamente em grupos de 20, sendo permitido a Too-Wit permanecer todo esse intervalo. Não observamos nenhum pendor ao furto neles, nem demos pela falta de nenhum objeto depois que partiram. Ao longo de toda a sua visita, deram mostra das maneiras mais amigáveis. Havia, porém, certos traços de sua conduta que não chegávamos a entender. Por exemplo, não nos foi possível fazer com que se aproximassem de vários objetos bastante inofensivos, tal como as velas da escuna, um ovo, um livro aberto ou um vasilhame de farinha. Tentamos inferir se traziam consigo algum objeto que pudesse tornar-se artigo de troca, mas encontramos grande dificuldade em nos fazer compreender. Descobrimos, contudo, para nosso grande espanto, que as ilhas abundavam em grandes tartarugas da espécie de Galápagos, uma das quais vimos na canoa de Too-Wit. Vimos também alguma biche de mer nas mãos de um dos selvagens, que a devorava com grande avidez em seu estado natural. Essas anomalias, pois tais eram eras quanto consideradas em relação à latitude, induziram o capitão Guy a cobiçar uma investigação completa do país na esperança de tirar de sua descoberta alguma especulação proveitosa. Eu, de minha parte, ansioso como estava para saber algo mais dessas ilhas, inclinava-me ainda mais seriamente para seguir viagem rumo ao sul sem demora. Tínhamos agora tempo bom, mas nada nos dizia o quanto duraria, e estando já no 84º paralelo, com o mar livre à nossa frente, com uma corrente que portava vigorosamente ao sul e bons ventos, não me era dado ouvir paciente uma proposição de nos deter mais do que o absolutamente necessário para a saúde da tripulação e para trazer a bordo um suprimento adequado de combustível e provisões frescas. Protestei ao capitão que podíamos facilmente deixar esse grupo de ilhas para quando de nosso retorno, e mesmo ali invernar no caso de o gelo nos barrar a passagem. Ele, por fim, passou-se às minhas ideias, pois de algum modo, por razões que desconheço, eu adquirira muita influência sobre ele, e finalmente foi resolvido que, mesmo no caso de encontrarmos em abundância a biche de mer, lá não permaneceríamos mais de uma semana para nos refazer, e que então avançaríamos para o sul mais que nos fosse possível. Fizemos assim todos os preparativos necessários e, tendo Too-Wit como guia, conduzimos a escuna salva através do Recife, ancorando a cerca de 1 milha da costa numa excelente baía, completamente rodeada de terra no litoral sudeste da ilha principal e a 10 braças de água sobre fundo de areia negra. Na extremidade dessa baía corriam, nos disseram, 3 riachos de boa água. E vimos abundância de madeira na vizinhança. As 4 canoas nos seguiram, observando, porém, uma distância respeitável. Quanto a Too-Wit, ele permaneceu a bordo, e ao lançarmos âncora, por ele fomos convidados a acompanhá-lo à terra e visitar seu vilarejo no interior. A isso consentiu o capitão Guy, deixando 10 selvagens a bordo como reféns. Um destacamento nosso de 12 homens pôs-se de prontidão para seguir o chefe. Tomamos cuidado de nos armarmos bem, mas sem deixar transparecer a menor desconfiança. A escuna cestou seus canhões e içou suas malhas de abordagem, e toda a precaução conveniente foi tomada para nos guardar de surpresas. Recomendações foram deixadas ao imediato para que não recebesse pessoa alguma a bordo durante nossa ausência e, no caso de não voltarmos em 12 horas, que enviasse o cúter armado de um canhonete à nossa busca ao redor da ilha. A cada passo que dávamos terra adentro, sedimentava-se a convicção de que estávamos num país que diferia essencialmente de todos aqueles visitados até então pelo homem civilizado. Nada do que vimos nos era familiar. As árvores não pareciam vegetação nem da zona tórrida, nem da temperada, nem das frias zonas boreais, e discrepavam totalmente daquelas das latitudes meridionais inferiores que já havíamos ultrapassado. As próprias rochas eram novas pela sua massa, sua cor e sua estratificação, e os regatos mesmos, por incrível que possa parecer, tinham tão pouco em comum com aquele dos outros climas que hesitávamos em deles beber e, aliás, encontrávamos dificuldade em nos persuadir de que suas qualidades fossem puramente naturais.
Em um pequeno riacho que cortava nosso caminho, o primeiro que cruzamos, Too-wit e seu séquito pararam para beber. Em razão do caráter singular da água, recusamos bebê-la, supondo-a poluída. E não foi, senão mais tarde, que viemos a compreender que tal era a aparência dos riachos em todo o arquipélago. Não sei realmente como dar uma ideia clara da natureza desse líquido, e não posso fazê-lo sem empregar muitas palavras. Embora fluísse com rapidez em todos os declives, como faria qualquer água comum, jamais ele tinha, salvo quando caindo em cascata, a aparência costumeira de limpidez. E, no entanto, devo dizer, era tão perfeitamente límpido como qualquer água calcária existente, divergindo apenas na aparência. À primeira vista, e sobretudo em casos onde o declive era pouco, ele guardava semelhança quanto à consistência com uma espessa infusão de goma arábica em água comum. Mas essa era a menos notável das suas extraordinárias qualidades. Não era incolor, nem era de nenhuma cor uniforme. Ao correr, apresentava ao olho todo o matiz possível de roxo, feito as nuances da seda cambiente. Essa variação de matiz efetuava-se de maneira a produzir nos espíritos dos nossos um espanto tão profundo quanto o espelho o fizera no caso de Too-wit. Colhendo dessa água uma bacia cheia e deixando-a assentar totalmente, percebimos que toda a massa de líquido era feita de um certo número de veios distintos, cada qual de um matiz diverso, que esses veios não se misturavam, e que sua coesão era perfeita no tocante às moléculas de que eram compostos e imperfeita no tocante aos veios adjacentes. Fazendo passar a lâmina de uma faca através dos veios, a água se fechava imediatamente sobre ela, tal qual conosco, e também, ao retirá-la, todo o traço de passagem da faca era instantaneamente obliterado. Se, porém, a lâmina seccionasse 2 veios com rigor, operava-se uma perfeita reparação que o poder de coesão não retificava de imediato. Os fenômenos dessa água formavam o primeiro elo definido desta vasta cadeia de aparentes milagres pela qual eu estava destinado a ser por fim envolvido.